Aí eu tenho uma curiosidade, eu quero te fazer uma pergunta. O Marcelo falou isso de mudar. Então, você tem lá o processo que você aprendeu com o Jeff, você comprou o produto, teve a emoção toda e tal, e até hoje você paga royalties, falou aqui, deixou claro. E o que você mudou do Fórmula? Você fez muita adaptação do Fórmula? Porque você explicou aqui um passo a passo inicial, mas tem a tropicalização, né? A gente fala do carro, né? Falamos de produção de carro, a gente tropicaliza as coisas. Você tropicalizou muito, velho? O que você mudou de lá para fazer isso funcionar no Brasil? Muito, assim. Não foi um processo de 10 anos, né? Que você comparar o iPhone 1 com o iPhone 14, né? Então, eu vou falar alguns detalhes. A fórmula do Jeff lá fora, ela não contempla muito a criação de audiência com as ferramentas sociais que a gente tem hoje. Até porque a fórmula foi inventada 10 anos atrás, não tinha nem rede social, né? Esse processo de convencimento Mas tem 3 pilares, né? Um é a coisa de saber lançar o que a gente está falando aqui, vender isso em 7 dias. Mas antes tem um processo de criação de audiência. E esse processo de criação de audiência, seja no Instagram, isso é criação de audiência. Vou definir. Criação de pessoas que tenham potencial de comprar o seu produto. Então, se tem um cara do concursado aqui e está escutando isso aqui, eu vou chutar que ele não tem potencial de criar o seu produto. Ou se ele tem uma empresa que ele é um profissional liberal, eu acho que não tenha, e não tem funcionário, não tenha. Então aqui você tem que aprender a criar o produto para as pessoas certas. Não adianta ter 1 milhão de seguidores se esses seguidores, no seu caso, são de profissionais liberais que não têm funcionário ou de concurseiros. Isso é uma métrica, vai ser basicamente uma métrica de vaidade. E essa parte de criação de audiência foi completamente desenvolvida pela gente aqui. Então a gente anexou isso à fórmula de lançamento. Então essa é uma das coisas. Tem um processo de calibragem também de tudo isso, o processo de calibragem, a frequência de lançamentos, quantos lançamentos, isso e essa calibragem dos fundamentos de como exatamente dar essa coisa, ela foi tropicalizada para o Brasil. A gente deu o exemplo aqui que por mais que o alemão reaja com reciprocidade e o brasileiro reaja com reciprocidade, algumas coisas para o alemão é diferente, não é recíproco que é para o brasileiro. A gente deu uns exemplos aqui. Então, coisas levemente culturais. O alemão sempre vai reagir com reciprocidade, o japonês, né? Sempre, é a mesma espécie, Homo sapiens. Mas o jeito de falar isso tem umas coisas que o brasileiro acha mais, dá valor mais e o alemão menos, então a gente calibrou isso para a cultura brasileira. Né? Então, várias coisinhas no fundamento. O fundamento é o mesmo. Reciprocidade, por exemplo. Ou autoridade, por exemplo. Mas ele é calibrado na cultura de acordo com... Como é que eu calibrei? Pergunta, como é que eu calibrei? A gente analisou. A gente analisou. Eu vou falar um número que vai parecer mentira. De marqueteiro ou de empresário? De empresário. Eu não vou falar o número, porque às vezes você fala e vem. Tinha sempre uma manifestação lá. Segundo a CUT, tem 1 milhão de pessoas. Segundo a Polícia Militar, tem 30 mil. Já viu? Você lembra? Sim. Eu vou falar e o problema meu é que esse número que eu vou falar vai soar grande. E eu vou tender a diminuir ele só para as pessoas acreditarem mais. Mas se eu fizer isso, eu perco a integridade. Então eu vou falar. A gente analisou 15 mil lançamentos dos meus alunos. E analisar significa, para cada um desses 15 mil, passar 1h20 analisando. Eu tenho 10 anos de mercado, então só esse ano foram 3 mil. Então, a análise desses lançamentos, que eventualmente acontece num programa de mentoria, que é o que acontece assim, um faixa preta, um cara que fatura 2 milhões por ano, vai sentar com um cara no 1 a 1, no Zoom, e falar. Vai ver exatamente os vídeos de lançamento com os exatos resultados do passado, não é uma prescrição, é uma descrição, e vai falar, você errou isso e você acertou aquilo. Você errou isso e você acertou aquilo. Você errou isso e você acertou aquilo. Deve acontecer no EAG ou alguma coisa. Se você pegar uma pessoa faixa preta nisso, ele fala, me descreve o seu problema. O que aconteceu? Você errou isso e você acertou aquilo. Isso gera um PDF. Um PDF não, um arquivo de Word no Google. E com essa prescrição. Ele errou isso e acertou aquilo. Com todos os dados, os links e tudo. E aí depois, a cada 6 meses, a gente faz uma meta-análise. Que é a análise da análise. Pega todos os 3 mil e vê qual o padrão. Qual o padrão maior. E nesses erros, a gente recalibra a fórmula. Então, desde 2018, isso é feito através disso, né? Começou em 2018, então em 2013 isso ainda não tinha. Mas isso é um processo da minha empresa. E o que funciona mais a gente insere e o que não funciona mais a gente tira fora. Então a fórmula de hoje
devido a esse processo de 18, 19, 20, 21, 22, 23, passou por 6 ciclos de recalibração. 23 ainda não aconteceu, não. Então 5, né? 5 ciclos de recalibração. E a fórmula está recalibrada baseada nisso. E por que isso acontece? A reciprocidade vai parar de funcionar? Não. Vai funcionar, funciona desde o tempo de Jesus Cristo, ou sei lá, dos romanos ou dos gregos. Mas tem nuances no como você faz isso que melhora ou piora. Natação é natação desde quanto tempo? Aí você bate o braço, você faz assim. Mas tem nuances que vão recalibrando. Esse nadador, o Michael Phelps, sei lá, foi 8 medalhas. O que é que causou essa diferença? Tem um talento, tem um esforço. Mas, talento e esforço tem muita gente aí que tem. Sabe como é que a gente recalibra? Tem alguma nuance no treinamento dele? Nuances. Então, essas nuances, você vai somando essas nuances. Então, a fórmula ela está enriquecida por 5 anos de dados brasileiros nisso. Do campo de batalha. Inclusive, a gente apresenta esses dados dessa recalibração 2 vezes por ano. Um evento para alunos. Né? Então, a gente recalibra. Então, 2 vezes por ano, a gente faz um update. Uma coisa que chama mundo paralelo, que a gente apresenta esses dados. Mas, eventualmente, esses dados vão vir um pouco tempo depois, né? Tipo 1 a 2 anos depois na fórmula. Então tem um ciclo. Tem um ciclo que as pessoas querem saber o que aconteceu nos últimos 6 anos, quais são as recalibragens antes da gente regravar todo o produto, porque tem todo um processo de regravação, entrega. O empresário sabe que não é eu tenho isso aqui e saiu para produção. Não, tem todo um processo de qualidade. De melhoria contínua, né? Então tem um cara que quer saber em 6 meses, ele eventualmente vai nesse evento, ou um cara que quer ver isso no produto daqui a 2 anos. Geralmente o processo de recalibragem que a gente fala no evento agora vai demorar um ciclo de 2 anos para entrar no produto. Mas o cliente que quer ver ao vivo, ele vê ao vivo, mas não vê exatamente gravados os vídeos, no processo didático, tem um processo de produção que demora um tempinho a mais e tem um processo de qualidade, entrega, aquela coisa toda, né?